E aí, gente, tudo bem com vocês? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a relação estrutura e atividade da classe dos opioides, né, os opiáceos da vida, que particularmente um assunto que eu gosto muito, eu sou muito fã de neuro, e é sempre muito bom falar do que a gente gosta, né? Então, espero que seja uma aula bem prazerosa e bem descomplicada para vocês. Bem, eu sempre gosto de voltar um pouco na origem dos fármacos, porque a química farmacêutica visa isso, né? Estudar o desenvolvimento de fármacos. E quando a gente volta na origem deles, a gente sempre vê que na maioria dos casos a gente está falando de fármacos que tiveram percussores naturais, né? Como nós vimos já em vários exemplos aí, e aqui se repete. E no caso nós temos uma planta, a papoula, que dela é extraído os alcaloides, né, que é um grupo aí de moléculas, de substâncias. E nos alcaloides, né, sofre um processo aí de purificação, entre aspas, né, que acaba gerando o ópio, né? Então, o ópio é uma droga ilícita, né, e ele é oriundo da papoula, né? É um grupo de alcaloides ali, o ópio. São várias e várias substâncias. E o ópio teve importância histórica absurda, né? Nós já tivemos guerra do ópio, e também teve importância econômica, enfim. Foi uma das drogas mais utilizadas ali, né, com efeito recreativo, durante a Revolução Industrial, né? Não recreativo, diria entorpecente de fato, né? As pessoas tinham jornadas de trabalhos muito altas, então quando chegava a noite em casa, o refúgio, digamos assim, era o ópio. Só que o ópio é um composto formado de várias substâncias, várias moléculas, vários alcaloides, e um desses alcaloides é a morfina. Um belo dia ela foi isolada, né, do ópio e começou-se a estudar, né, a estrutura dela, que é uma estrutura bem diferentona de tudo que a gente tinha visto até então. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa estrutura, detalhar um pouco algumas coisas, mas a gente precisa entender onde ela vai agir. Primeiro de tudo, né? Onde vão ser os receptores que ela vai se ligar. Bem, são basicamente três receptores, nós os chamamos de receptores opioides. E são eles o receptor Mi, o receptor delta e o receptor kappa, exatamente nessa ordem aí. E o primeiro receptor que nós vamos trabalhar vai ser o Mi, que é o mais importante de todos os três. E existem basicamente dois subtipos, né, de receptores Mi. O primeiro é fazer a ação de analgesia quando ele foi excitado. Já o segundo vai gerar um efeito de depressão respiratória, bradicardia, sedação e uma dependência física, né? Que é o que tanto nos preocupa. Mas também um efeito de euforia. Então a gente vê duas questões muito relacionadas a drogas recreativas, né? Que é essa dependência física e também esse estado de euforia. Então, só disso a gente já consegue pensar quão perigoso trabalhar com opioides, no sentido de que nós temos que ter uma grande racionalização na hora de prescrever, na hora de acompanhar pacientes que fazem uso desses medicamentos na terapia, e também na hora de pensar em elaborar fármacos do tipo. E um dos grandes desafios que nós temos aí pela frente na parte de desenvolvimento farmacológico é justamente criar fármacos opioides que tenham um efeito analgésico, que é o que se espera dos opioides, né, esse efeito analgésico, e que ocasionem baixos efeitos adversos, sobretudo no que diz respeito à dependência física e esse estado de euforia, a outros efeitos também que podem ocasionar um uso recreativo. E estudar esses receptores Mi é algo fundamental, porque é justamente onde há maior grau de interação dos opioides. E, gente, a gente tem que lembrar que atualmente a gente vive uma epidemia do uso abusivo de opioides. É algo que começou a ser mais visto no Brasil agora, porém é algo muito comum nos Estados Unidos já há alguns anos. É uma grande preocupação e, de fato, eles chamam de uma epidemia, que pode vir a se tornar uma pandemia. Justamente porque algumas pessoas começam a utilizar opioides pós-cirurgia, por exemplo, e não param, continuam. No Brasil, a gente tem um controle um pouco maior sobre o comércio de medicamentos, a dispensação, mas nos Estados Unidos esse controle é bem menor, né? A gente tem o FDA que tem uma regulação também um pouco menos rigorosa que a Anvisa, se a gente para pensar de uma forma geral, né? E isso acaba impactando também muitas questões relacionadas ao controle aí do uso de opioides e opiáceos. A interação com o receptor Mi vai gerar um estado de analgesia. Já a interação com o receptor delta não gera esse efeito.
nós vamos ter um efeito analgésico apenas, porém, esse efeito analgésico é bem baixo, né? Na realidade, na maioria das vezes, o receptor delta vai modular a atividade do receptor Mi. E nele em si nós vamos ter uma menor taxa de efeito adverso, né? Isso é algo positivo, porém ao mesmo tempo nós vamos ter um menor efeito analgésico. E não necessariamente isso vai ser algo ruim, só que quando a gente pensa em potência medicamentosa, isso é algo negativo, né? Quando a gente está pensando no pós-cirúrgico, um fármaco para ser utilizado pós-cirurgia, não é o ideal, mas é uma alternativa, quem sabe, de se pensar em fármacos que consigam interagir com esse receptor com o fim de gerar uma analgesia próxima, por exemplo, do que a gente vê do dipirona, né? Que é um efeito mais brando, digamos assim, do paracetamol, que é um efeito mais brando. E, enfim, é uma lacuna que pode ser preenchida futuramente. E por último, aí nós temos o receptor kappa. Nós vamos ter um efeito de analgesia, porém sem essa depressão respiratória significativa, né? Que nós vimos lá no receptor Mi. Então, talvez seja um dos receptores mais interessantes para a gente estudar e buscar possíveis fármacos que tenham maior grau de interação com ele. Porque atualmente grande parte dos opioides vão ter mais afinidade com o Mi. Porém, um kappa é muito interessante porque ele não vai gerar esse risco tão grande de dependência física e também esse estado de euforia que acaba fazendo com que muitos opioides sejam buscados, né, como drogas recreativas. Não é o que a gente quer nunca, né? Então, como nosso objetivo é tratar, quem sabe futuramente a gente possa estudar mais mecanismos de interação com o receptor kappa que viabilizem que de fato nós consigamos ter fármacos mais específicos para ele e gerem esses efeitos de depressão respiratória diminuído, e também baixos índices de euforia e de dependência física também. Como a gente já falou, a morfina é a mãe dos opioides. Então, a partir dela vai ser gerado vários análogos, né, vários derivados da morfina que vão ser amplamente comercializados aí nos dias de hoje e amplamente utilizados em hospitais, sobretudo. Para entender todos os opioides, é necessário que nós entendamos primariamente a mãe, né, a morfina, como ela se estrutura e como que ela se configura. E a gente começa a ver isso exatamente agora. Então ela é formada por vários anéis. O primeiro anel que a gente começa a ver, a gente chama ele de A, que é justamente esse anel benzênico que está aí na parte de cima. Temos o anel B, né, que é o anel que, entre aspas, é um anel de 6 membros. Aí, toda essa região de 6 membros faz parte do anel B. Temos o anel C também, que também é um anel de 6 membros, entre aspas, que possui uma insaturação aí. O anel D, que quem está lembrado lá de bioquímica talvez traga na memória uma estrutura base de uma pentose, né? Parece um pouquinho, lembra? Então o anel D tem essa configuração um pouco parecida com a pentose. Já o último anel aí, que é o anel E, ele talvez seja o mais interessante, o que caracteriza a morfina de fato e grande parte dos opioides, que quando a gente vê um opioide, a gente olha e já fala, né? Isso aqui é um opioide, por conta dessa estruturação. Quando a gente usa traços mais grossos, né, esses traços mais escuros, significa que a gente está trabalhando com planos tridimensionais. E esse anel aí, né, que parte desde lá do finalzinho do D e vai até esse nitrogênio da extremidade aí próximo a essa metilação, toda essa parte aí que está mais escura de fato é uma parte que está para fora do plano. É como se tivesse um anel que está por cima, sabe? E todo esse anel formado faz parte do conjunto do E. E a partir da morfina aí nós vamos ter os derivados da morfina. Então, a partir dessa molécula, dessa configuração estrutural, nós vamos fazendo uma série de modificações que vão gerar os opioides, né, que são justamente esses derivados da morfina. E quais são essas modificações que nós vamos muito ver nos opioides? A primeira é de simplificação molecular. Então, a morfina é uma molécula grande, certo? Então, é bem comum a gente ver em moléculas grandes, até uma técnica muito utilizada, alterações sendo feitas. Então a gente começa a tirar coisas da morfina para ver o que é essencial, o que é mais importante nela, né? Digamos assim, o que é o grupo farmacofórico, o que é o responsável pelo efeito. Então essas simplificações moleculares são muito interessantes, até mesmo para ver redução de potência, aumento de potência, também a questão de redução de efeitos colaterais, de danos, de dependência física, né? Chances de desenvolver dependência física, redução de uma depressão respiratória. Então, todas essas questões são estudadas
quando a gente vai retirando estruturas da molécula e vendo o que vai gerar impacto, o que não vai, o que vai ser relevante, o que não vai. Nós vamos ver justamente isso, que muitos derivados da morfina são, na verdade, picotagens, né? A gente pega a morfina e picota ela para ver o que é importante, o que não é. E nessas tentativas aí de recortes, acabaram surgindo fármacos, né? Outra técnica que nós vamos ver, assim, aos montes, quando a gente fala de opioides, são as técnicas Me Too, né? Que seria traduzindo aí eu também. O que é isso? Eu dei o exemplo aí de um éter, né? Vamos supor que a gente tem um éter e a gente transforma esse éter em um álcool, né? A gente vai tirar uma metilação e vai transformar essa metilação no hidrogênio. A gente tira a metilação e adiciona o hidrogênio. Forma um álcool, consequentemente. Então, a técnica Me Too, né, de síntese a partir de técnicas Me Too, são basicamente pequenas alterações. A gente faz pequenos ajustes e esses pequenos ajustes vão gerar novos fármacos. São estratégias muito utilizadas dentro do ramo, né, de síntese. A galera que estuda fármaco geralmente gosta de fazer pequenas adaptações, né? Precisa, na maioria das vezes, fazer pequenas adaptações. Eu tenho um fármaco muito lipofílico, então eu tenho que reduzir essa lipofilicidade. Eu posso tirar algum grupo que não tem tanta importância, né, para o efeito em si, mas eu tiro um pouco desse grupo, né, que é mais lipofílico e adiciono uma hidroxila, por exemplo, que vai ter um efeito mais hidrofílico. Ou eu preciso de mais lipofilicidade, então eu adiciono flúor, né, que vai ter esse efeito, vai trazer essa configuração de interações hidrofílicas. E essas alterações também podem interferir no efeito, né? Nem sempre é o que a gente quer, a gente só quer uma adaptação farmacocinética, mas a gente também pode utilizar a técnica Me Too para uma adaptação farmacodinâmica, causando um fármaco com maior potência, um fármaco com menor potência. Tudo depende dos ajustes que a gente pode fazer ao longo do processo de modulação estrutural, de modulação molecular de fato. E com os estudos de simplificação molecular, foi possível detectar qual de fato é a parte farmacofórica dos opioides, né? Da morfina e, consequentemente, todos os opioides, né? Que é justamente essa região que está em vermelho. Então, desde esse anel benzênico até lá embaixo no nitrogênio, toda essa parte é responsável pelo efeito, pelo poder de interação da morfina. Então, com base nisso, nós conseguimos saber aonde nós podemos mexer e aonde nós não devemos mexer. E o que a gente consegue perceber na estrutura da morfina? Na face superior aí, na cabeça do grupo farmacofórico, nós temos um álcool, né? Nós temos uma hidroxila alcoólica, na verdade uma hidroxila fenólica, né? Mas enfim, ela possui propriedades de lipofilicidade. E embaixo, lá embaixo, nós também temos uma hidroxila, aí sim, uma hidroxila alcoólica. E essa hidroxila alcoólica também possui as propriedades similares, até mais, né? Mais potentes. Uma característica importante é que a hidroxila fenólica, que está lá em cima, ela possui a capacidade de ionização. Então, a morfina é uma molécula suscetível a processos de ionização. Nem tanto por essa hidroxila em si, mas sobretudo pelo nitrogênio, que está aí circulado de vermelho, porque esse nitrogênio pertence ao grupo farmacofórico. No momento que ele sofre ionização, nós temos uma perda, né, uma redução de efeito, problemas no efeito. Então não é o que a gente quer, nós não queremos que ele seja ionizado. E a morfina, por sua estrutura em si, ela possui essas habilidades. E isso acaba impactando, né, na farmacocinética dela, reduzindo o poder de absorção. Tanto é que morfina, na maioria das vezes, vai ser administrada, como nós conhecemos, né, por via injetável. Né? Nós vamos usar injetável, nunca tomando ela, porque teríamos esse problema, não é o que a gente quer. E como nós vimos, as hidroxilas aí, elas geram um caráter um pouco mais hidrofílico. E como nós falamos de sistema nervoso central, nossa preocupação sempre é atravessar a membrana hematocefálica, então o fármaco ele precisa ser mais lipofílico um pouco. E, além disso, ele também precisa apresentar características que aumentem um pouco a potência dele. Então, quando nós aumentamos a lipofilicidade, além de ajustar algumas questões cinéticas, né, que são importantes, nós também conseguimos aumentar a potência, em alguns casos até reduzir, né, dependendo dos padrões de interação que vão ter. Só que nós conseguimos manipular o medicamento ao nosso favor. Então, os primeiros derivados de morfina, na grande maioria, vão ter mudanças nessas duas hidroxilas. Nós vamos ver mudanças nessas duas hidroxilas que vão resultar numa série de consequências que nós vamos estudar a partir de agora. O primeiro análogo aí é a codeína. Nós já vimos essa mudança lá em cima. No caso, a substituição da hidroxila
por um grupamento éter. E quais vão ser as consequências disso? Vai ter a redução da afinidade com os receptores, né, porque a gente está reduzindo as possibilidades de interação de hidrogênio. E, consequentemente, a gente vai ter um efeito menos potente. O que pode acontecer? Nosso corpo ele é uma máquina, ele é uma indústria, né? Então, o nosso fígado possui a capacidade de metabolizar medicamentos, é isso que ele faz. E a metabolização, na maioria das vezes, está ligada diretamente com a hidrofilização de compostos, para que assim eles consigam ser excretados, né, justamente pela urina, que é água, basicamente. Então a gente precisa aí deixá-los solúveis na água. Esse processo aí, né, que vai ser feito pela CIPs, né, inúmeras CIPs que nós temos, pode gerar, no caso, a hidroxilização ali, né? Onde basicamente nós vamos ter uma desmetilação do éter e, consequentemente, uma adição de hidrogênio. E essa adição de hidrogênio volta ao estado da morfina. Então, a codeína ela pode ser transformada em morfina. Isso não significa que a codeína vai funcionar como um profármaco em si. Não é essa a ideia, gente. Porque fração dessa morfina, né, que vai ser gerada vai ser excretada, outra fração vai ser reabsorvida, vai sofrer outros processos de metabolização, vai gerar mais efeito de novo, enfim. Mas grande parte da codeína que vai ser absorvida vai gerar efeito e uma pequena parte vai ser biotransformada ao longo de vários processos em morfina. Só que não vai ter, tipo assim, não vai ser tanto, né? Vai ser pouco. A grande quantidade que vai realmente gerar o efeito é de codeína. Então essa biotransformação de morfina, ela acontece. Em alguns casos pode nos preocupar? Pode. A gente está pensando num paciente que é dependente, né? Físico, no caso. Aí nos preocupa de fato. Só que é uma porção muito pequena, então não tem tantas preocupações aí referente a isso. Outro fármaco aí é 3-metilmorfina, que, gente, é a mesma coisa que a codeína, porém o éter vai ter uma perninha a mais ali. Então a gente vai ter uma etilaçãozinha ali a mais. E, consequentemente, vai acontecer uma dificuldade de hidrolisação, né? Então essa biotransformação em morfina que a gente via acontecendo na codeína, que é importante para a fase de excreção, querendo ou não, vai ser dificultada na 3-metilmorfina. O que torna ela uma alternativa não interessante para a gente utilizar como fármaco. Agora, né, 3-acetilmorfina, né? E toda vez que a gente tiver essa nomenclatura, né, acetil, a gente pode recorrer aí na nossa mente a um profármaco, né? Os grupos acetis são muito utilizados, né? Os ésteres são muito utilizados como técnica de latenciação, né? Os éteres também, a gente acabou de ver isso, né? Só que de uma forma um pouco mais, enfim, um pouco menos efetiva nesse caso de criar um profármaco. Já os ésteres, de fato, tem muita aplicabilidade nisso. A gente vê um exemplo clássico, o ácido salicílico sendo transformado em ácido acetil salicílico, e aqui nós temos a transformação de morfina em acetilmorfina. E nesse caso nós temos um aumento da lipofilicidade, o que torna o fármaco mais potente. Lembrando que ele está suscetível também a processos de biotransformação. Por isso um profármaco, né? Precisa passar por esses processos para ser aí ter o seu efeito de fato liberado aí, a janela de efeito aberta. Mas um dia um ser humano muito infeliz pensou: fizemos uma acetilação, adicionamos um grupo éster ali, em cima. O que aconteceria se nós substituíssemos a hidroxila de baixo agora? E aí? Fizeram isso. E ao fazer isso, gerou-se a heroína, né, também chamada de diacetilmorfina, que é uma droga que foi utilizada como fármaco durante um bom tempo, como um medicamento, né? Durante um bom tempo, até começou-se a perceber um efeito de dependência muito grande. Por quê? Quando a gente mudou lá em cima, né, na acetilmorfina, 3-acetilmorfina, a gente viu que teve um aumento de lipofilicidade e de potência. Quando a gente faz a substituição em cima e embaixo, nós estamos tirando o hidroxilo de baixo, que também tem um caráter mais hidrofílico, e nós estamos adicionando um grupo que está passível a processos biometabólicos e também passível a disponibilizar padrões de interação um pouco menos hidrofílicos e mais lipofílicos, por mais que a gente tenha os oxigênios ali, né? Querendo ou não, a hidroxila tem um poder muito maior do que esses oxigênios juntos. Então, consequentemente, a gente tem um padrão menor de interações hidro e um padrão maior de interações lipo junto de
uma passividade aí em cima e embaixo agora, dos dois lados. Consequentemente, a gente vai ter uma molécula muito lipofílica. E ela também pode vir a ser, né, uma precursora de morfina por conta das biotransformações que o nosso corpo gera, né? Só que a gente não utiliza mais ela na prática clínica, na maioria das vezes, porque ela tem uma grande chance de gerar dependência, como nós bem sabemos. Mas ela ainda é aplicada para pacientes terminais, pacientes com dores absurdas terminais, que acabam não recorrendo ao processo de eutanásia, né, que acaba sendo muito buscado por esses pacientes que possuem dores crônicas, ou também por pacientes que já estão no fim da vida. Mas aí ela pode vir a ser uma alternativa, né, terapêutica. Mas a gente tem sempre que lembrar do perigo que ela representa. É uma das drogas mais conhecidas na atualidade, muito, muito, muito conhecida. E ela me faz lembrar um pouco de Breaking Bad, para quem é fã de séries aí, né? Para muitos é a melhor série da história, né? Concordo em partes, sou muito fã. E na série nós temos o Heisenberg aí, né? O Heisenberg, tanto faz. O Sr. White, que é um químico, né? Especialista em cristalização, tal, muito conhecido. Ele acaba tendo a necessidade de sintetizar uma droga para bancar, né, os custos do seu tratamento de câncer e bancar também a sua família, já que ele ganhava o salário de professor e era muito baixo. E como um bom químico, né, ele conhecia as rotas de síntese, então ele sintetizava a metanfetamina. E a morfina, né, a heroína, na verdade, ela também é uma droga passível de síntese e não é um processo tão complicado. Então, se a pessoa manja um pouco de síntese, ela tem uma certa expertise aí na área, é possível pegar aí alguns percussores que a gente usa, né, hoje em dia na escala industrial para produzir morfina e posteriormente fazer uma esterificação gerando acetilmorfina e depois uma transesterificação gerando diacetilmorfina, que é heroína. Então, enfim, né, gente? É uma preocupação que nós devemos ter, né? Quando nós aprendemos processos de síntese, nós temos sempre que pensar nisso, né, gente? Quando a gente ensina também, porque poxa, qual é o fim que está sendo utilizado? E pensem que não, mas isso existe aos montes, né? Muitas pessoas que estudam essas áreas, que são áreas complexas, querendo ou não, saem da faculdade, vão para mestrado, doutorado, e depois caem no mundo do crime, gente, porque é um mundo muito lucrativo e é perigoso. Drogas sintéticas são desenvolvidas a todo tempo, né? Os LSDs aí infinitos, MDMA, que aos montes aí circulam, e justamente essas drogas muito nos preocupam atualmente, drogas recreativas muito perigosas, podem levar a óbito, problemas seríssimos de dependência e de conflitos sociais de uma forma geral, né? Fora o tráfico que a gente está falando, né? Questões sociais muito importantes hoje em dia. Então a gente tem que ter essa conscientização também sobre a produção. A gente estuda a produção de fármacos, a gente estuda o processo de desenvolvimento de fármacos, beleza. Mas qual o intuito, sabe? É terapêutico, gente, não recreativo. A gente também tem alguns outros análogos, né, como a heterocodeína, né, que nós vamos ter a gente mantém a parte de cima no caso, a gente só substitui a parte de baixo. Então a gente acaba mantendo alguns padrões de interação hidrofílica, só que a gente também adiciona alguns outros padrões lipofílicos. E alguns outros exemplos de fármacos que também vai acontecer isso é a 6-etilmorfina e a 6-acetilmorfina. Também temos no caso a oxomorfina, né? Que aí nós vamos ter a substituição para o grupo acetona. Eu não coloquei, gente, porque no final é um monte de coisa, muita coisa, muitos dados. E vou focar no que de fato é mais importante, né? Que é entender esses padrões de estruturação. Outra alternativa aí, no caso, que pode ser executada, percebeu isso ao longo do tempo, é o crescimento da cadeia. Tem uma nova estratégia que nós estamos vendo agora, que a partir da cadeia lá do nitrogênio do grupo farmacofórico vai se crescendo a cadeia para o lado e pode ter dois efeitos. O primeiro é o aumento de potência e o segundo é o desenvolvimento de antagonistas, que são muito interessantes, sobretudo quando a gente fala da necessidade de reverter o efeito de opioides. Então a gente começa vendo aí os fármacos que vão ter um efeito aumentado. A gente vai ter um agonista, né, que é a N-feniletilmorfina, que é 14 vezes mais potente que a morfina. Então, para quem acha que a morfina é a droga mais potente que existe, você está completamente equivocado. Não é. Nós temos drogas bem mais potentes. Nós vamos vê-las agora. E são derivadas da morfina. Por que ela é mais potente? Né? Por uma série de coisas. Nós estamos aumentando a lipofilicidade.
nós não estamos deixando ela suscetível a processos de biotransformação que vão converter ela em morfina, que vai, enfim, igual nós vimos anteriormente, uma nova técnica agora, está usando nitrogênio como uma âncora ali para se ligar à molécula percursora, né? Então nós estamos fazendo modificações a partir do nitrogênio. O que acontece? Há uma suposição hoje que existe um bolsão hidrofóbico no receptor, que esse bolsão ele possui a ampla capacidade de se ligar a esse grupo volumoso que foi adicionado aí, consequentemente gerando esse aumento de potência. E em cima da N-fenilmetilmorfina foram feitas técnicas de simplificação molecular. A gente consegue ver aí, né, na extremidade direita alguns traços que nós tínhamos anteriormente, porém foram feitas algumas quebras, né, que nós tínhamos na estrutura da morfina, gerando estruturas mais simplificadas, mais parecidas com a feniletilmorfina do que com a morfina em si. Então a gente tem a manutenção, né, da afinidade com os receptores, a gente continua tendo padrão de afinidade, porém eles são mais intensificados. O que a gente vai ver aqui são análogos que não vão ter o anel B, o anel C e o anel D. Lembra que a gente falou de simplificação? Ela é aplicada aqui. Então a gente vai ter essa simplificação agora. Então eles vão ter grande afinidade com os receptores e não vão possuir esses anéis. E os dois representantes aí, né, essas simplificações, nesse caso, é primeiro o fentanil e o sulfentanil, né, que são drogas muito conhecidas no ambiente hospitalar, muito utilizadas para intubação, também para sedação em cirurgias, enfim, muito utilizado, gente. E essa potência de efeito está justamente ligada com a presença do grupamento feniletílico. Esse grupamento feniletílico foi adicionado na feniletilmorfina. O nome já fala, né? Feniletil. Então, esse bolsão hidrofóbico que a gente já falou, desse grupo volumoso, permite essa interação mais potente, digamos assim, esse efeito aumentado. Então, tanto o fentanil quanto o sulfentanil vão ter uma ação mais potente que a morfina e mais potente que a feniletilmorfina. Então, hoje, quando a gente fala de sedação, os caras são os responsáveis por esse efeito de sedação e uma analgesia grotesca, né? A analgesia tão potente que seda a pessoa. E qual a diferença entre os dois, né? Basicamente, o fentanil possui um anel benzênico na sua estrutura, enquanto o sulfentanil vai ter um anel tiofênico. Então, a única alteração é essa. Então, a gente vai ter mudanças no padrão de interação. Só isso. No caso aí, né, o sulfentanil ele é um bioisóstero do fentanil e ele vai ser mais resistente a processos de biotransformação. Ainda falando sobre simplificação, nós podemos ter a exclusão, né, dos anéis B, C e D agora, né? E ainda podemos fazer a abertura daquele anel E, né? Justamente aquele anel que é responsável por uma caracterização muito grande dos opioides, né? Aquele anel que salta para fora, então a gente pode abrir esse anel. Vai resultar nesses dois fármacos aí, né? Na metadona e na loperamida. Ou loperamida, né? Tanto faz. E qual vai ser a ação desses fármacos, né? Nós vamos ter mudanças aqui de ação, né? Não é a mesma coisa que a gente viu até agora, de um efeito sedativo, um efeito analgésico, não é isso, né? Então a metadona, ela vai ter uma ação na redução do peristaltismo. Então quando a gente quer um fármaco para reduzir esses movimentos peristálticos do nosso sistema digestivo, nós vamos usar a metadona. E a loperamida tem o mesmo efeito, né? Então ambos são muito utilizados em crises diarreicas, por exemplo, né, para controlar. Quando você reduz o peristaltismo, consequentemente você reduz o trânsito intestinal e você consegue controlar esses efeitos aí indesejados da diarreia. E tem uma coisa muito interessante que muito me fascina, pelo menos, quando a gente estuda essas transformações de estrutura dentro da química farmacêutica. A gente mexe tanto numa classe como os opioides, ao ponto de gerar novos fármacos com efeitos completamente diferentes, com intuitos, né, totalmente diferentes do original. E isso é muito utilizado, né? Nós temos alguns antimicrobianos, por exemplo, que são hoje aplicados como base para o desenvolvimento de fármacos de outras naturezas, como fármacos para tratamento de Alzheimer, tratamento de câncer, no caso das quinolonas. Né? As quinolonas são uma base antimicrobiana, são fármacos antimicrobianos, porém várias técnicas são aplicadas, elas são utilizadas como base para serem transformadas em outros fármacos, né? Para o estudo de novos fármacos
que tem N aplicações aí no mundo que não tem nada a ver com a ação antimicrobiana, mas sim com várias outras ações, como eu já citei. E por fim, para a gente terminar de vez aí, nós temos os antagonistas, né? No caso, eu trouxe a naloxona. Nós temos alguns outros exemplos, mas trouxe apenas ela, que no caso vai ser muito utilizado para tratamento de dependência em opioides e também em alguns casos, quando algumas pessoas dão entrada em hospitais, tendo intoxicação por opioides também, ela pode ser utilizada. É, Então, gente, basicamente é isso, os opioides. Não tem grandes mistérios, eu acho que é uma classe bem tranquila, é só de fato entender a estrutura e entender onde estão as mudanças. Lipofilicidade, aumentou a lipofilicidade, aumenta o efeito, reduzir a lipofilicidade, reduzir o efeito. Então, basicamente isso, gente, não tem tanto segredo. Então, agora é tocar o bonde e entender um pouco mais sobre essa classe.